Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em trechos de um clássico, olha, muito interessante. Dentro de Você Está o Poder, do Henry Thomas Hamblin. É um livro que promete, assim, revelar uma força interior que talvez a gente nem saiba que tem. A ideia principal que a gente quer investigar aqui é essa noção de um eu maior, sabe? Uma fonte interna de poder. O nosso objetivo é entender o que o Hamblin realmente quis dizer com isso. E, mais importante, como é que ele sugere que a gente pode acessar e usar essa força para navegar a vida, né? Para construir quem a gente é e, quem sabe, encontrar um sentido mais profundo nisso tudo. Parece bem intrigante, né? Essa ideia de que a gente já tem um poder ilimitado aqui dentro, só esperando para ser despertado. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, logo no início, Hamblin já fala de uma vida e poder infinitos. O que seria exatamente esse poder? Ele descreve como algo espiritual, sabe? Que vai além da nossa força de vontade normal ou de só pensar positivo. Ele até menciona uma centelha divina. Como é que a gente pode entender isso de um jeito mais prático? Esse é um ponto central mesmo. Para ele, esse poder é a nossa conexão natural, inerente, com a fonte de tudo, com o infinito. Não é algo que a gente cria, sabe? É mais algo com que a gente se alinha. E a chave para esse alinhamento, segundo Hamblin, é o nosso pensamento. Nossos pensamentos e, mais fundo ainda, as nossas crenças, elas funcionam tipo um interruptor, né? Podem nos conectar a essa, como ele chama, casa de força do universo, ou então podem nos isolar dela. E isso cria a nossa experiência, se a gente se sente forte ou fraco. Basicamente, a gente se torna aquilo que acredita ser, lá no fundo. Mas tem um detalhe importante. Ele sugere que esse poder não aparece pelo esforço egoísta, sabe? Aquela vontade pessoal que tenta forçar as coisas. Pelo contrário, ele surge quando a gente se entrega a uma vontade maior, a vontade do todo. Interessante essa condição da entrega, né? Não é só querer. Isso me faz pensar em como a gente lida com as dificuldades, com os perrengues da vida. No capítulo 2, o Hamblin parece na contramão daquela busca pela felicidade fácil, né? Ele diz que o objetivo não é ter uma vida sem problemas, aliás. Ele acha isso impossível, mas sim ganhar sabedoria superando esses problemas. É quase uma crítica essa busca sem fim por bons momentos, sem nenhum desafio. Exatamente. É uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma ouvir hoje, né? Ele argumenta que a vida em si, ela não fica mais fácil. Nós é que nos tornamos mais fortes, mais sábios, quando a gente enfrenta as dificuldades que são inevitáveis. E essa força viria justamente da fé e dessa conexão com o poder interior. As dificuldades, então, não são vistas como algo ruim, uma maldição, mas sim como ferramentas para construir o nosso caráter, em vez de ficar rezando para os problemas sumirem. Sim. A sugestão é buscar força interna para atravessar esses problemas e aprender com eles. Ele reforça muito que encontrar o tal reino interior, essa harmonia espiritual com o infinito, é o que vem antes, é o que possibilita as conquistas e a resiliência aqui fora, no mundo. É o famoso buscai primeiro o reino, né? Totalmente. Essa ideia de força interior para superar os desafios levanta aquela questão clássica, né? Destino versus livre-arbítrio. Ele aborda isso no capítulo 3. E o Hamblin parece aceitar os dois, o que soa meio paradoxal. Como ele concilia essas duas coisas que parecem opostas? Ele até fala que pessoas não evoluídas estariam mais presas a um destino criado pelos próprios desejos. Sim, ele navega nesse paradoxo de um jeito bem interessante. Ele faz uma distinção, sabe, entre o que ele chama de grande destino, que seriam os eventos principais, os marcos da vida, talvez ligados a causas do passado ou lições que a alma precisa muito aprender, e as circunstâncias mais fluidas do dia a dia. Contra esse grande destino, ele diz que não adianta lutar. Seria como lutar contra uma lei universal, entende? Faz parte de um plano maior para a nossa evolução. Porém, e aí entra o livre-arbítrio com força total, a gente tem liberdade completa sobre como a gente reage a esses eventos, nossa atitude, nossa resposta interna. Isso molda o nosso caráter e, o que é crucial, influencia as circunstâncias futuras que a gente vai atrair.
Ele chega a dizer que, com força interior suficiente, a gente pode até superar influências astrológicas que seriam consideradas parte do destino. A chave não é fugir do destino, mas achar a lição ali e se harmonizar com um propósito maior daquilo. Essa harmonia pode até, olha só, suavizar o impacto desses eventos que pareciam predestinados. Uau! Então a nossa reação não só transforma a gente por dentro, mas pode mudar o rumo lá na frente. Isso conecta direto com o capítulo 4, sobre causa e efeito, imagino eu. Aquela ideia de que a gente colhe o que planta, mas não por um Deus vingativo, e sim por uma lei, justa e impessoal. O destino, então, seria o efeito de causas passadas, mas sempre com um propósito de aprendizado. Precisamente. O Hamblin vê essa lei de causa e efeito como justa e principalmente educativa. Não é punitiva. O destino que a gente vive hoje seria o resultado de ações, pensamentos e intenções passadas. Ele até abre a possibilidade de isso vir de outras vidas, embora não seja o foco principal dele, mas sempre com o objetivo de nos levar para a sabedoria, para o alinhamento com a vontade divina. E o mais importante é que essa lei não para de operar, né? Nossas ações agora, no presente, estão o tempo todo semeando o nosso futuro. E aqui está um ponto central da filosofia dele. A mudança externa duradoura só acontece depois de uma mudança interna. É preciso parar de culpar o que está fora e reconhecer a causa dos problemas dentro da gente, nos nossos pensamentos habituais, nos nossos ideais, na nossa atitude. A transformação real exige essa autoanálise e a busca ativa por se conectar com o poder infinito para fazer a mudança interna acontecer. Ele usa termos fortes como regeneração, novo nascimento, para descrever essa elevação de consciência que permite a gente parar de criar causa negativa, sabe? É um chamado para a responsabilidade total pelo nosso estado interior. Essa ideia de responsabilidade interna total é muito forte mesmo. E como isso se aplica na visão dele sobre sucesso? Ele fala disso no capítulo 5. Imagino que a definição dele fuja bastante do padrão de riqueza e fama que a gente vê por aí. Ele até alerta que esses podem ser fracassos se a pessoa perder a alma no caminho, né? Totalmente. Para ele, o sucesso verdadeiro não está focado nas conquistas externas, está na realização interna e no serviço. Ele define sucesso como fazer algo de valor real para o bem comum, superar as próprias fraquezas de caráter, sabe? E fazer o trabalho do dia a dia bem feito com espírito de serviço, não importa quão simples seja a tarefa. Ele é bem direto sobre os perigos da busca só pelo material. O risco da pessoa ficar dura, insensível, gananciosa ou cair nas tentações que o poder e o dinheiro trazem. E aqui ele faz um alerta que ele considera fundamental. O perigo de usar poderes mentais ou espirituais para ganho egoísta. A analogia que ele usa é forte, né? De Jesus sendo tentado a transformar pedra em pão. Ilustra bem. Usar poder espiritual para satisfazer desejo material imediato ou para benefício próprio é um desvio sério. O sucesso legítimo na visão dele tem que ser conquistado por mérito, por serviço útil, por troca justa e, acima de tudo, por alinhamento com a vontade do todo. Nunca forçando o resultado ou manipulando pessoas ou situações. Esse alerta sobre o uso egoísta dos poderes internos é bem sério mesmo. Isso leva a gente a pensar sobre bem-estar de um jeito mais amplo. No capítulo 6 sobre saúde, ele também parece conectar o físico a fatores mais sutis, né? Ele sugere que a nossa sensibilidade moderna, talvez, nos torna mais vulneráveis aos efeitos dos pensamentos e emoções no corpo. Sim, ele observa isso, que conforme a humanidade evolui em sensibilidade, essa conexão mente-corpo fica mais óbvia. Aquela saúde mais bruta, quase inconsciente do passado, que ele compara até com a dos animais, estaria dando lugar a um estado onde a mente tem uma influência muito maior, muito mais direta sobre o corpo físico. Ele aponta várias causas mentais e emocionais para a doença. Pensamentos negativos que ficam ali martelando, sabe? Medo, preocupação crônica, raiva guardada, ressentimento, até o que ele chama de luxúria, que desviaria a energia vital. E ele traz um conceito curioso, o feitiço hipnótico da mente racial. O que ele parece querer dizer com isso é o peso daquelas crenças coletivas limitantes que a gente absorve sem nem perceber,
Tipo a ideia de que certas doenças são inevitáveis com a idade, por exemplo. É como se a sociedade hipnotizasse a gente para aceitar essas limitações. Mas, para o Hamblin, a causa raiz mesmo de toda doença, no fim das contas, é a desarmonia espiritual. É o conflito interno entre a nossa vontade egoísta e a vontade divina. É a falta de amor, de perdão, de confiança na vida. A cura verdadeira, portanto, viria da restauração dessa harmonia interna. Isso, por sua vez, permitiria controlar os pensamentos negativos e deixar a saúde, que é inerente ao nosso ser espiritual, se manifestar. Até o luto, ele sugere, deve ser vivido com a aceitação da vontade divina, buscando força interior, e não com aquela rebelião prolongada que também pode acabar minando a saúde. Nossa, a conexão é profunda mesmo. E essa lógica vale também para a questão financeira. O capítulo 7 fala do segredo da provisão abundante. A ideia parece ser que a pobreza, a escassez, também começam na mente, numa tal de consciência de pobreza. É por aí? Exatamente essa a linha de raciocínio dele. Hamblin parte do princípio que o universo, lá na mente divina original, é perfeito e abundante. Então a nossa experiência de falta não seria um reflexo da realidade final, mas sim da nossa própria consciência focada na limitação, no medo, na crença de que não tem para todo mundo, sabe? Cultivar uma consciência de suficiência, acreditar de verdade na fonte espiritual como provedora ilimitada, seria o caminho para atrair o suprimento necessário. É importante notar, ele não está prometendo riqueza material acumulada para todo mundo necessariamente, mas sim a satisfação de todas as necessidades reais através da fé e da ação correta. Ele também alerta contra o outro lado, acumular riqueza por puro medo da falta. Isso também seria um erro de percepção, uma falta de fé na providência. E um ponto fundamental aqui, essa confiança interna não tira a necessidade da ação prática, viu? Ah, bom saber. Trabalho dedicado, esforço, mérito, serviço útil e até a prudência econômica, ele usa aquela metáfora bíblica de recolher as sobras, são essenciais. A provisão divina flui por canais materiais e precisa ser ganha, digamos assim, através de contribuições honestas para o mundo. É um equilíbrio delicado. Consciência interna de abundância, junto com a ação externa correta baseada no serviço. Fascinante, esse equilíbrio entre o interno e o externo. O livro também faz uma distinção que parece bem importante entre duas mentes. A subconsciente no capítulo 8 e a supraconsciente no capítulo 9. O subconsciente ele descreve como poderoso, ligado à natureza, aos hábitos, mas sem inspiração própria. Aquele exemplo do Henry Ford cozinhando ideias é ótimo. Como a gente pode usar essa mente subconsciente de forma eficaz, então, segundo Hamblin? Olha, o subconsciente é visto como um servo muito poderoso, mas limitado. A força dele está em automatizar processos desde dirigir um carro até manter nossos hábitos, sejam eles bons ou maus, e também processar informações de forma lógica. O exemplo do Ford ilustra bem como a gente pode meio que delegar um problema para o subconsciente depois de alimentar ele com todos os fatos, todos os dados relevantes. Ele vai trabalhar ali nos bastidores para organizar e achar soluções lógicas. Só que a grande limitação dele é que ele não tem acesso à inspiração original, à sabedoria divina ou a insights que vão além da lógica baseada no que já aconteceu. É aí que entra a mente supraconsciente, ou a mente espiritual. Essa, sim, é a nossa conexão direta com a mente universal. É a fonte da inspiração verdadeira, da intuição, do conhecimento direto, sabe? Da iluminação. É através dela que a gente acessa a sabedoria divina, que a gente percebe a realidade por trás das aparências e encontra orientação sobre o caminho certo a seguir. É por ela que vêm ideias e soluções que não poderiam surgir só do raciocínio lógico ou do trabalho do subconsciente. Entendi a diferença. Uma é mais processadora, a outra é a fonte da faísca, da inspiração. Isso os leva de volta para a construção do caráter e superação de hábitos, lá no capítulo 10, que o Hamblin considera o objetivo principal da vida. Se o subconsciente é a casa dos hábitos, como é que a gente supera os maus hábitos? Ele diz que lutar direto contra eles não funciona. Qual é a estratégia, então? A abordagem dele é bem psicológica e prática, na verdade. Ele argumenta que focar a atenção no hábito negativo, ficar lutando contra ele, pensando nele o tempo todo, na verdade, fortalece o hábito,
porque o subconsciente segue o foco da nossa atenção. A estratégia eficaz, segundo ele, é usar a vontade não para suprimir o hábito ruim, mas para direcionar a atenção e a imaginação para construir ativamente um novo hábito positivo, que vai substituir o antigo. É focar no que você quer ser ou fazer, visualizar isso, sentir isso. Aí o subconsciente, como um servo obediente, começa a trabalhar para manifestar esse novo padrão. Isso vale também para transmutar os desejos que a gente considera inferiores. Em vez de lutar contra eles, a ideia é elevar a mente e focar a energia em objetivos e ideais mais altos. Mas e isso é super importante. O pensamento correto tem que ser acompanhado pela ação correspondente. Não adianta só pensar positivo e continuar agindo do jeito antigo, né? Claro. Tem que agir de acordo com um novo ideal. Ele reconhece que isso exige perseverança, paciência e, de novo, fé no poder infinito para nos ajudar nesse processo que é gradual, leva tempo e exige esforço contínuo. Uma abordagem de substituição focada, então, não de confronto direto. Faz sentido. E quanto à felicidade e alegria é o tema do capítulo 11? Se não vem da busca por prazer, riqueza ou fama, onde é que o Hamblin diz que a verdadeira felicidade mora? Ele faz uma distinção interessante entre felicidade e alegria. A felicidade duradoura, aquela satisfação mais estável, mais profunda do que o prazer, que passa rápido, viria principalmente de duas fontes, segundo ele. Primeiro, o serviço desinteressado aos outros. Fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, não esperando algo em troca, sabe? E segundo, a vitória sobre a nossa natureza inferior. Esse processo contínuo de superar as próprias fraquezas, cultivar virtudes, dominar os impulsos negativos, construir um caráter sólido. Essa luta e essa vitória interna trariam uma satisfação muito profunda. No entanto, ele descreve um estado ainda mais elevado, a alegria. Essa não dependeria tanto das ações ou das circunstâncias externas. Ela viria da realização da unidade com a fonte divina. Seria uma alegria serena, profunda, quase impossível de descrever, que brota de dentro e torna a pessoa resiliente, equilibrada, mesmo no meio das dificuldades e do sofrimento da vida. É mais um estado de ser do que uma emoção que vai e vem. E, finalmente, a gente chega no capítulo 12 com um aviso que me pareceu muito, muito importante: uso e o mau uso dos poderes mentais e espirituais. Considerando tudo que ele falou sobre o poder do pensamento, da conexão interior, o que seria considerado um mau uso perigoso desses poderes? Olha, o Hamblin é extremamente sério e direto nesse ponto. Ele adverte com muita força contra qualquer tentativa de usar as forças mentais, pensamento focado, visualização, vontade, para coagir, manipular ou influenciar outras pessoas para benefício próprio. Ele não tem medo de chamar isso de magia negra, não importa a justificativa que a pessoa dê. E ele vai além. Critica até mesmo tentar influenciar alguém para o bem dessa pessoa, se isso violar o livre-arbítrio dela de escolher o próprio caminho e aprender as próprias lições. O respeito pela liberdade individual da alma é absoluto para ele. Além disso, ele condena fortemente aquelas práticas que buscam demandar ou forçar a manifestação de riqueza, sucesso ou outros resultados materiais, usando a força de vontade sobre supostas substâncias invisíveis ou entrando em estados meditativos no silêncio com a intenção de obrigar o universo a atender desejos egoístas. Isso também é classificado por ele como um mau uso perigoso, uma forma de magia negra que, segundo ele, inevitavelmente vai trazer consequências negativas no futuro, sofrimento kármico. O único uso correto e seguro desses poderes internos, para ele, é sempre em serviço ao bem maior, com humildade, com amor e em harmonia com a vontade divina, buscando o bem de todos e não só o benefício pessoal. Um aviso final bem forte mesmo sobre a responsabilidade que vem junto com esse poder interior. Então, tentando fazer uma síntese da mensagem central do Hamblin que a gente percorreu aqui, parece que ele nos vê como portadores de um poder espiritual imenso, né, ligado a uma fonte universal que a gente acessa principalmente pelo nosso estado mental e alinhamento interior, pensamento, fé, entrega. A vida seria, então, uma espécie de escola para a gente aprender a usar esse poder de forma construtiva,
para crescer através dos desafios, encarando eles como lições, para servir aos outros e para construir um caráter nobre, resistindo sempre à tentação de usar esse poder para fins puramente egoístas ou para tentar evitar as disciplinas necessárias da vida. Faz sentido essa leitura geral? Perfeitamente. A essência da visão do Hamblin é essa mesmo, que a nossa realidade, aquilo que a gente experimenta, é, em grande parte, um reflexo do nosso mundo interior. A transformação genuína começa invariavelmente de dentro para fora. Nossa consciência, nossas crenças mais profundas, nossos pensamentos habituais, eles são as verdadeiras alavancas da mudança. E despertar para esses poderes internos, como ele descreve, não é só um caminho para a autorrealização. Traz junto uma responsabilidade ética profunda, a de usar essa força com sabedoria, com amor e para o bem coletivo, sempre em harmonia com as leis universais que ele acredita serem justas e, no fundo, benevolentes, mesmo quando elas nos apresentam desafios. Ele nos deixa com essa ideia de que, embora alguns pontos do destino possam ser mais fixos, grande parte da nossa jornada é moldada pela forma como a gente responde, pelas lições que a gente escolhe aprender ou não. Isso leva a gente a uma reflexão final interessante, né? Baseada no que a gente explorou aqui, se a nossa reação é tão crucial assim, qual seria uma única reação habitual nossa, talvez, diante de uma dificuldade específica, de uma limitação que a gente sente, ou de um tipo de pessoa ou situação que sempre nos desafia, que poderia valer a pena a gente começar a observar e, quem sabe, mudar conscientemente a partir de hoje? Pensando na visão do Hamblin, talvez esse pequeno ajuste interno pudesse ser um primeiro passo para a gente começar a reescrever um destino futuro, não acha?